A espiritualidade não deixa ninguém de fora, nenhuma ovelha para trás, como dizia o nosso mestre Jesus. Na verdade, nós vamos reparar que ao longo da história humana, houveram sempre momentos em que houveram ciclos de grandes milagres ou de fenômenos espirituais muito fortes que tinham um propósito. O propósito de despertar as pessoas de cada época. Um propósito de que a cada momento daquela sociedade, naquele período de tempo, ela tivesse uma forma, uma âncora de se sustentar na espiritualidade, de acreditar, de ter fé. Porque em todas as épocas existem pessoas que se contentam e que acham, entendem, compreendem a período de espiritualidade, têm aquela conexão maior, sem necessidade de milagres, simplesmente por saber, por sentir, por ter a ideia clara de que nós somos seres espirituais. Mas sempre houve aquelas pessoas também que são o Tomé, ao contrário, que precisam de provas, que precisam de milagres, que precisam de determinações físicas, precisam ver para crer. E a espiritualidade não abandona ninguém. Em todas as épocas, inclusive hoje, como nós vamos comentar, nós temos fenômenos que podem ser vistos pela razão e analisados por cada um de nós. Eu vou citar 3. O primeiro momento que eu quero citar desses exemplos é a época de Cristo, justamente. Quando Cristo veio para cá, foi um momento de milagres bem abertos. As pessoas podiam ver Jesus, os apóstolos, fazendo milagres, multiplicando peixes, pães, curando pessoas, ressuscitando mortos. Enfim, estavam lá. E qual que é o objetivo da espiritualidade de fazer esses milagres? Não é simplesmente fazer um show, fazer graça. O objetivo da espiritualidade é sempre despertar, trazer a consciência das pessoas, trazer o pensamento das pessoas a perceber, olha, esta vida aqui é material, ela é passageira, a verdadeira vida nos aguarda. Nós temos uma essência espiritual e não uma essência material. Isso tudo permite com que qualquer pessoa encarnada em qualquer época tenha condições, se procurar, né? Quem procura, encontra. Se procurar de encontrar as respostas que busca para as suas perguntas espirituais e ter o convencimento, inclusive no físico, na matéria física, de que a realidade espiritual sobrepõe-se ao nosso mundo físico. Então, Jesus foi a primeira época. Mas tivemos, vou citar 3, uma segunda época muito mais recente, antes de falar da atualidade, que foi a época do século XIX, quando nós tivemos o fenômeno das mesas girantes. Já no século XIX, a grande atração eram as mesas girantes, que faziam parte da cultura da França, conhecidas largamente, onde as pessoas iam, se juntavam e, junto com o médium, elas colocavam as mãos sobre a mesa e a mesa então começava a chacoalhar, começava a girar, começava a flutuar, começava a ter uma série de fenômenos mediúnicos de manifestação física enquanto as pessoas acompanhavam aquela sessão. Esse tipo de fenômeno era novo e ele chamou a atenção de Allan Kardec. Allan Kardec era um cientista, filósofo, ele era uma pessoa, um professor, ele inclusive não acreditava nessa espiritualidade. E foi justamente as mesas girantes, por exemplo, que fez com que ele parasse para pensar, poxa, mas o que está acontecendo? E ele passou a pesquisar em vários lugares diferentes aquele fenômeno. Ele começou a participar, começou a se integrar naquilo e ele foi chegando às suas conclusões. Como conclusão disso, não só ele, como Blavatsky e vários outros esotéricos da época, filósofos da época, começaram a criar uma série de doutrinas, uma série de filosofias espiritualistas que até hoje são base da nossa espiritualidade, do nosso conhecimento de espiritualidade moderno. E Kardec se destaca, claro, em tudo isso, porque ele, a partir desse clique que foi dado para ele, de que, poxa, existe um mundo espiritual de fato, esse mundo espiritual está tentando falar com a gente, está tentando se comunicar. Ele então começou a pesquisar isso mais a fundo, ele conheceu uma série de médiuns e acabou escrevendo a doutrina espírita, da qual um dos grandes
um dos grandes livros, um grande marco, é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é justamente um livro onde ele questiona aos espíritos diante de médiuns diferentes, ele vai questionando aos espíritos, tendo respostas e compilando então esse livro que é composto de centenas de perguntas e respostas do mundo espiritual para nós. Mas foi apenas um exemplo de como, quando estamos com a cabeça, a mente aberta para ver o que está acontecendo ao nosso redor, no nosso momento, na nossa atualidade, no caso, na época dele, com as mesas girantes, nós temos a resposta da espiritualidade e nós podemos então ter a certeza de tudo o que está acontecendo. E na época dele foram justamente as mesas girantes que faziam com que a espiritualidade trouxesse a curiosidade e trouxesse as provas para aqueles que ainda estavam vivendo muito profundamente no ateísmo, na materialidade e na descrença. E nós, século XXI, o que nós temos de provas, o que nós temos de materialidade, de físico, de ciência, para nos convencer e nos provar de que a espiritualidade está sempre presente em nossas vidas, mais do que isso, que ela comanda a nossa vida. Pois é, na atualidade nós temos muitas coisas acontecendo, muitas coisas, mas tem uma principal que eu já vou mencionar. Entre as coisas que estão acontecendo, nós temos cartas psicografadas, nós temos reencarnação, crianças lembrando da vida passada com relatos incríveis, trazendo testemunhos e informações que são checadas posteriormente e se percebe que, poxa, realmente ela está trazendo informações de coisas que aconteceram, de pessoas que viveram, de famílias que existiram e daí vai. Então hoje sendo tudo isso pesquisado de forma científica, né, de forma profunda. Mas hoje, sem dúvida alguma, a espiritualidade nos trouxe um fenômeno, que é um fenômeno que faz e pode convencer qualquer ateu, qualquer materialista, qualquer pessoa que esteja dormindo ainda dentro da sua vida aqui material, para o seu despertar espiritual. Quando ela tem contato com isso, se ela realmente tiver o mínimo de vontade de estudar esse fenômeno, de entender, de ler, de assistir, enfim, de efetivamente estar com a mente aberta para deixar a razão entrar dentro de si e modificar o seu materialismo interno, ele se converte e, de fato, esse fenômeno tem convertido muitas pessoas ao longo do mundo inteiro. Esse fenômeno é um fenômeno mundial, atual, que só foi possível ter esse aumento exponencial na quantidade desse fenômeno graças ao desenvolvimento da tecnologia, graças ao desenvolvimento da humanidade. E é por isso que ele foi trazido neste século, neste momento, para nos presentear, para nos fazer dar um apoio à nossa jornada humana. Esse fenômeno, gente, é a experiência quase-morte. A experiência quase-morte, ela tem sido cada vez mais comum, aliás, ela é extremamente comum hoje. Nós temos cerca de 3% da população mundial que já tiveram experiência de quase-morte. Sabe o que isso significa? Primeiro, que alguém na sua família, entre seus amigos, já teve. Começa a perguntar, fazer uma enquete aí com seus amigos e familiares, que você vai ver a quantidade de pessoas próximas de você que já tiveram essa experiência. Isso significa também que nós temos dezenas de milhões de pessoas no mundo que já tiveram. E o interessante disso é que nós podemos fazer uma análise, como está sendo feita, científica em cima disso, comparando um relato com outro relato, comparando essas informações todas. E o que se chega é a conclusões realmente incríveis, maravilhosas, no sentido de que as EQMs seguem regras, seguem um padrão, apesar de ser cada uma diferente da outra, mas elas seguem um padrão global no mundo inteiro, o que é literalmente impossível de ser criado por milhares e milhares e milhares de pessoas diferentes, com culturas diferentes, idades diferentes, raças diferentes, condições sociais diferentes, e assim por diante. Então, hoje, gente, a EQM ela é trazida pela espiritualidade como um fenômeno com um objetivo principal. Dois. O primeiro é o individual de quem teve, que tem ali seu motivo, sua experiência, seu desenvolvimento.
O segundo motivo, ele é coletivo. Ele é um presente para a humanidade, dizendo o seguinte: humanidade, vocês têm nas mãos de vocês o que vocês precisam para entender a espiritualidade, para acreditar na espiritualidade para aqueles que ainda estão dormindo, enfim, para o seu desenvolvimento pessoal. Ninguém, absolutamente ninguém da nossa época vai poder dizer que não teve a chance de conhecer, que não teve acesso, que não teve as possibilidades de desenvolver o seu espírito para o lado espiritual enquanto esteve encarnado aqui nesse planeta Terra. A EQM, ela é uma fronteira que começa, de fato, de uma forma científica, a abrir a realidade de que a nossa consciência, ela não está restrita simplesmente ao nosso cérebro físico, como a ciência do século passado queria acreditar, mas que a nossa consciência não tem nada a ver, na verdade, com o nosso cérebro, com o nosso corpo físico, que a nossa consciência existe após a morte, que a nossa consciência existe independentemente do nosso corpo estar totalmente anestesiado, o nosso cérebro parado e assim por diante. Então, gente, são fenômenos que são trazidos em cada época, em cada momento, com o objetivo de amor maior, para que todos nós tenhamos possibilidade de crescer e despertar e não ficarmos presos à crendice e às lendas da materialidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se já no canal se não está inscrito, deixe o seu like, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, muita luz e até já!